Seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, ao Adormecendo Consciência. Eu sou o seu narrador, e antes de começarmos a nossa jornada para o sono profundo e o conhecimento cósmico, permita-me saber, de que lugar no planeta você está nos ouvindo agora? Olhe pela sua janela, ou apenas sinta o peso do telhado sobre a sua cabeça. Que horas são para você? É o início de um novo ciclo, o meio de uma jornada noturna, ou talvez o silêncio da madrugada. Saiba que, não importa a hora nem o lugar, você está seguro e acompanhado neste universo que estamos prestes a explorar. Antes de prosseguirmos para os mistérios do céu, um breve, mas importante, aviso. Este programa é feito para inspirar a curiosidade e promover o relaxamento através do conhecimento científico e da filosofia. Embora nos baseemos em teorias e dados de físicos, astrônomos e matemáticos, este não é um material didático formal. Nossas reflexões, especialmente as mais longas e detalhadas, utilizam de especulação teórica para enriquecer a experiência e guiar você ao sono. O objetivo não é esgotar a verdade científica, mas sim acalmar a sua mente com a vastidão do universo. Relaxe, deixe as ideias fluírem, e lembre-se, sua única tarefa agora é descansar. Para aprofundar o nosso relaxamento e a nossa reflexão noturna, propomos um mistério tão vasto quanto o próprio cosmos: o paradoxo de Fermi. Este não é apenas um enigma científico, é uma questão existencial que nos confronta com a nossa solidão, ou a falta dela, no universo. O paradoxo leva o nome de Enrico Fermi, um brilhante físico italiano, um dos arquitetos da era nuclear. Conta a história que, por volta do ano de 1950, durante um almoço informal com colegas cientistas no Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, a conversa se voltou para os recentes avistamentos de objetos voadores não identificados e a possibilidade de vida extraterrestre. Em meio a essa conversa descontraída, Fermi, com sua conhecida objetividade e simplicidade, teria feito uma pergunta que ecoa até hoje, definindo toda pesquisa por inteligência extraterrestre: onde eles estão? Ou, mais precisamente, onde está todo mundo? A questão de Fermi é a seguinte: a nossa Via Láctea, a galáxia onde residimos, tem cerca de 400 bilhões de estrelas. Os astrônomos estimam que quase todas essas estrelas têm planetas em órbita. Muitos desses planetas estão na chamada zona habitável, ou zona cachinhos dourados, onde as condições para ter água líquida e vida são ideais. O nosso universo, e a nossa galáxia, são imensamente antigos. A nossa estrela, o Sol, tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Mas existem estrelas muito mais velhas, com 8, 9 ou até 10 bilhões de anos. Se a vida inteligente, como a que surgiu aqui na Terra, fosse um fenômeno razoavelmente comum, e se houvesse civilizações tecnologicamente avançadas que se desenvolveram milhões ou até bilhões de anos antes da nossa, elas já deveriam estar aqui. Civilizações que tivessem apenas uma vantagem tecnológica de, digamos, 10 milhões de anos sobre nós, um piscar de olhos em termos cósmicos, teriam tido tempo de sobra para realizar a colonização galáctica. Usando naves lentas e autorreplicantes, sondas de von Neumann, elas poderiam ter se espalhado por toda a Via Láctea em um período de tempo que é geologicamente insignificante, talvez 5 milhões a 50 milhões de anos. Esse é um tempo ínfimo para a idade de nossa galáxia. Portanto, o paradoxo é a dissonância perturbadora entre a alta probabilidade teórica de vida e civilizações extraterrestres, e a total ausência de evidência observacional de sua existência. O universo deveria estar fervilhando de tecnologia, sinais de rádio e megaestruturas, mas, onde quer que olhemos, encontramos um silêncio cósmico profundo e gelado. Essa é a fundação sobre a qual construiremos nossa reflexão desta noite. Deixe que o peso dessa pergunta, onde está a vida, acalme a sua mente e a prepare para a vasta e longa exploração que faremos agora, analisando todas as possíveis explicações para esse grande e perturbador silêncio. Para entender a força da pergunta de Enrico Fermi, onde está todo mundo? Precisamos primeiro quantificar a probabilidade de vida inteligente. Essa quantificação é feita, de forma especulativa e fascinante, pela equação de Drake, formulada pelo astrônomo Frank Drake no ano de 1961. A equação de Drake é essencialmente uma série de fatores probabilísticos que, multiplicados entre si, nos dão um número estimado de civilizações tecnológicas ativas e detectáveis em nossa Via Láctea.
Ela se parece com um cálculo de 7 variáveis. O número de estrelas na galáxia é multiplicado pela fração de estrelas que têm planetas, que é multiplicado pela fração desses planetas que estão na zona habitável e assim por diante, até chegar à fração de civilizações que emitem sinais detectáveis no espaço. Vamos expandir essa ideia com números aproximados, só para sentir o peso. A nossa Via Láctea tem cerca de 400 bilhões de estrelas. Digamos que apenas 1/5 delas sejam estrelas do tipo G, como nosso Sol, ou K, que vivem tempo suficiente para a vida evoluir. Já estamos falando de 80 bilhões de estrelas. Se a maior parte delas tiver planetas, e se apenas 1/10 desses planetas estiver na zona habitável, temos 8 bilhões de planetas potencialmente capazes de abrigar vida. Se a vida em si for comum, talvez se ela se iniciar em 1/10 desses planetas, temos 800 milhões de planetas com vida. Agora, a grande barreira. Se a vida inteligente, capaz de construir radiotelescópios e enviar sondas, se desenvolver em apenas 1% desses planetas, ainda restam 8 milhões de civilizações na Via Láctea. E mesmo que a maioria delas tenha vida curta, se apenas 1/1000 sobreviver por um longo período, teríamos ainda 8.000 civilizações ativas e espalhadas pela nossa galáxia. O número final. Não importa quão conservadoras sejam as suas estimativas para cada fator da equação, raramente é 0 ou 1. Ele tende a ser centenas, milhares ou até milhões. O universo é uma loteria com trilhões de bilhetes, e a vida, o fenômeno mais complexo que conhecemos, parece ter sido o resultado mais provável, e não o mais improvável, como a nossa intuição pode nos dizer. A probabilidade nos esmaga com a certeza de que eles deveriam estar lá fora. A conclusão matemática é clara. A Via Láctea deveria ser uma metrópole cósmica, repleta de evidências tecnológicas. No entanto, o que recebemos de volta é o silêncio de Fermi, um vazio profundo que não se encaixa na nossa matemática. Isso não anula a equação de Drake, mas nos força a questionar se algum dos fatores finais da equação, aqueles que não conhecemos, não é, na verdade, um filtro gigantesco que impede a vida inteligente de se espalhar. Para organizar a nossa meditação, os cientistas dividiram as possíveis explicações para o paradoxo de Fermi em 3 grandes categorias de soluções. Ao considerar o silêncio de Fermi, a primeira e mais reconfortante explicação é que a nossa existência aqui, na Terra, é o resultado de uma série de eventos astrofísicos e biológicos tão improváveis, tão perfeitamente concatenados, que a probabilidade de que eles se repitam em outro lugar, mesmo em uma galáxia com 400 bilhões de estrelas, é próxima de 0. Esta é a essência do filtro da Terra rara. A teoria propõe que a vida complexa, multicelular e inteligente exige uma combinação de fatores geológicos, astronômicos e biológicos que são raríssimos no universo. O filtro não é um evento único, mas sim uma longa e estreita sequência de improbabilidades, cada uma das quais a Terra conseguiu, por pura sorte cósmica, passar. O primeiro ponto de improbabilidade começa na localização galáctica. O nosso sistema solar não está nem muito perto, nem muito longe do centro da Via Láctea. Estamos em uma região temperada, conhecida como a Zona Galáctica Habitável. Se estivéssemos muito perto do centro galáctico, a radiação de estrelas massivas e de buracos negros ativos seria intensa demais, esterilizando a superfície do planeta. Além disso, a frequência de supernovas, explosões estelares catastróficas, seria muito alta. Por outro lado, se estivéssemos muito longe, a concentração de elementos pesados, os metais que são necessários para formar planetas rochosos como o nosso, e que são forjados em gerações anteriores de estrelas, seria muito baixa. Nossa localização é um equilíbrio perfeito, um nicho astrofísico improvável. O segundo ponto crucial é a estrela certa e o sistema certo. O nosso Sol é uma estrela do tipo G, que vive de forma estável por 10 bilhões de anos, um tempo suficiente para a evolução da vida complexa. Mais importante, o nosso sistema solar tem a configuração de planeta certa, especialmente o papel de Júpiter. Júpiter, o nosso gigante gasoso, atua como um verdadeiro escudo gravitacional, usando sua massa colossal para atrair e desviar a maior parte dos cometas e asteroides errantes que, de outra forma, atingiriam a Terra e tornariam a evolução impossível. Sem Júpiter, a taxa de impacto seria destrutiva, garantindo que o planeta fosse esterilizado antes que a vida complexa pudesse surgir. O terceiro fator, e talvez o mais específico, é o papel da nossa grande Lua. A formação da Lua, resultado de uma colossal colisão entre a prototerra e um objeto do tamanho de Marte,
Teia, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, foi um evento único. A Lua tem duas funções essenciais. Ela estabiliza o eixo de inclinação da Terra, evitando oscilações caóticas que levariam a mudanças climáticas extremas e rápidas demais para a adaptação da vida. E ela cria as marés, que há muito tempo são consideradas cruciais para a origem e a evolução da vida nos oceanos. Finalmente, a geologia da Terra tem sua própria série de improbabilidades. A tectônica de placas e o campo magnético são vitais. O campo magnético, gerado pelo movimento do ferro líquido no núcleo do planeta, nos protege das partículas carregadas e da radiação solar, o vento solar, que de outra forma varreriam a nossa atmosfera para o espaço. A tectônica de placas, por sua vez, age como termostato do planeta. Ela recicla minerais, regula o dióxido de carbono na atmosfera, evitando que a Terra se torne um planeta congelado, como Marte, ou um inferno de efeito estufa, como Vênus. A vida complexa exige esse ambiente geológico ativamente sustentado. Quando multiplicamos a baixa probabilidade de uma estrela estar na zona galáctica habitável, pela baixa probabilidade de ter um gigante gasoso no lugar certo, pela baixíssima probabilidade de uma colisão perfeita formar uma lua estabilizadora, e a baixa probabilidade de a geologia ter tectônica de placas e campo magnético, o número de planetas como o nosso na Via Láctea cai de milhões para, talvez, apenas a Terra. Essa é a grande beleza e a grande ironia do filtro da Terra rara. O silêncio cósmico não é um sinal de que algo terrível está por vir, mas sim um sinal de que nós já passamos por todas as etapas mais difíceis. Nós somos, verdadeiramente, a anomalia cósmica. Deixe a sua mente repousar nesse pensamento. Você está seguro no único planeta que, por puro acaso cósmico, conseguiu passar por todos os filtros de improbabilidade. Se a explicação do filtro da Terra rara não for verdadeira, e se a vida multicelular complexa for relativamente comum no universo, então o silêncio de Fermi aponta para uma explicação muito mais perturbadora. Deve haver um grande filtro, um obstáculo evolutivo que é tão improvável de ser superado que quase nenhuma civilização consegue passar por ele. O grande filtro é uma barreira de probabilidade que anula o otimismo da equação de Drake. Ele não é uma série de pequenos eventos felizes, mas um ponto de falha catastrófica que impede a vida de avançar para o estágio de colonização galáctica. A questão mais crucial sobre o grande filtro é: onde ele está? Existem apenas duas posições possíveis para essa barreira. O filtro está no nosso passado. Se o filtro está no nosso passado, significa que a parte mais difícil e improvável da jornada evolutiva já aconteceu. Nós, a civilização humana, já superamos o grande filtro. O silêncio cósmico é a prova de que somos, até agora, a única ou uma das poucas espécies a ter chegado a este ponto. O filtro está no nosso futuro. Esta é a hipótese mais sombria. Se a evolução da vida inteligente for comum, mas as civilizações morrem antes de colonizarem a galáxia, então o grande filtro é um evento cataclísmico que ainda está por vir. O silêncio cósmico não seria um sinal de sorte, mas um aviso aterrorizante. Vamos prolongar a reflexão sobre o cenário mais otimista. O grande filtro está no nosso passado. Se o filtro está por trás de nós, o candidato mais forte para ser o grande filtro não é a formação da Terra, mas o surgimento da vida em si mesma, a abiogênese. A transição da matéria inanimada para a primeira célula autorreplicante. Apesar de todos os nossos avanços na química, a gente ainda não conseguiu reproduzir a abiogênese em laboratório. A formação da primeira molécula autorreplicante, que eventualmente se tornou o DNA e o RNA, pode ter exigido uma combinação de condições de temperatura, pressão, química e tempo que é quase impossível de ser replicada. A vida pode ser um milagre químico de proporções galácticas. Se a abiogênese é o grande filtro, o silêncio que ouvimos é o som de bilhões de planetas estéreis, onde as condições eram perfeitas, a água líquida estava presente, mas a faísca da vida nunca se acendeu. Um segundo candidato para o filtro no passado seria a transição de organismos simples, procariontes, como bactérias, para organismos eucariontes, com células complexas e núcleo definido. Essa transição demorou cerca de 2 bilhões de anos para acontecer na Terra e exigiu um evento de sorte inacreditável. A endossimbiose, onde uma bactéria engoliu outra e, em vez de digeri-la, a transformou em uma organela de produção de energia, a mitocôndria. Esse evento desbloqueou a energia necessária para a complexidade celular, permitindo o surgimento de vida multicelular, plantas e animais. Se essa endossimbiose é o grande filtro, o universo estaria repleto de sopas de bactérias unicelulares, mas nada mais além disso.
Se o grande filtro estiver no passado, a implicação é que nós somos extremamente raros. A nossa existência é uma vitória esmagadora contra as probabilidades do universo. O silêncio cósmico se torna a nossa garantia de segurança, e a nossa responsabilidade se torna a de preservar esta raridade biológica. Deixe essa ideia acalmar a sua mente. Se a parte mais difícil já passou, o seu descanso é merecido. Você está seguro no planeta que superou a barreira mais difícil do cosmos. O universo está em silêncio porque estamos sozinhos, e essa solidão é o nosso triunfo. Abandonamos a ideia reconfortante de que o grande filtro está no nosso passado e, para aprofundarmos o nosso relaxamento através da contemplação do risco, vamos mergulhar na hipótese mais sombria. O grande filtro é um evento inevitável que aguarda todas as civilizações avançadas, e nós estamos correndo direto para ele. Se a evolução da vida inteligente for comum, o silêncio cósmico que ouvimos não é um sinal da nossa raridade, mas sim um cemitério silencioso de civilizações que, como a nossa, ascenderam a tecnologia, mas não conseguiram sobreviver à sua própria fase de expansão. O silêncio é o slogan de um destino comum. O grande filtro, neste cenário, não é um problema biológico ou químico. É um desafio tecnológico e político que toda sociedade avançada precisa resolver para se tornar interplanetária e, finalmente, interestelar. Um dos candidatos mais discutidos para o grande filtro futuro é a autodestruição tecnológica. A nossa capacidade de criar ferramentas avançadas cresce exponencialmente, mas a nossa sabedoria política e a nossa moralidade não acompanham esse ritmo. Pense em duas classes de risco que nos confrontam. Primeiramente, o risco da guerra global e o Armagedon nuclear. A tecnologia de armas de destruição em massa alcança um ponto em que mesmo um pequeno conflito pode escalar para a aniquilação da biosfera planetária. Uma civilização que desenvolve o poder de viajar entre as estrelas é, por definição, uma civilização que domina uma energia colossal, e essa mesma energia pode ser usada para sua própria destruição. O filtro, neste caso, é a incapacidade de transcender o tribalismo antes de adquirir o poder de autoaniquilação. Em segundo lugar, o risco de desastres tecnológicos não intencionais. O desenvolvimento de inteligência artificial superinteligente, IAS, por exemplo, pode ser a chave para a colonização galáctica, mas também pode ser a fonte da nossa extinção. Se uma IAS for programada com um objetivo que colide com a sobrevivência humana, como maximizar a produção de clipes de papel, que poderia levar a IAS a converter toda a matéria do planeta em fábricas de clipes, incluindo nossos corpos, ela pode se tornar o filtro final. Outros riscos incluem a nanotecnologia descontrolada, a gosma cinzenta autorreplicante que devora a biosfera, ou a engenharia genética que libera pandemias sintéticas e incontroláveis. O grande filtro seria o ponto de inflexão em que o poder de uma civilização se torna maior do que sua capacidade de gerenciar o risco. O silêncio cósmico nos diria que, em quase todas as civilizações, esse poder destrutivo atinge o pico antes que a capacidade de colonização galáctica seja alcançada. Outro candidato para o filtro futuro é o esgotamento de recursos e a armadilha da sustentabilidade. Uma civilização que atinge o nível tecnológico de rádio e viagem espacial precisa de uma quantidade monumental de energia e recursos minerais. Se essa civilização não conseguir fazer a transição para uma fonte de energia sustentável, como a energia solar espacial ou a energia de fusão limpa, a tempo, o colapso ambiental e o esgotamento dos recursos essenciais, como fósforo ou hélio 3, pode levar a guerras internas, colapso populacional e, finalmente, a extinção antes que a colonização estelar seja viável. O filtro, aqui, é a falha na administração dos recursos do seu único planeta natal. E, finalmente, existe o risco dos fenômenos astrofísicos não protegidos. Mesmo que a gente resolva todos os problemas internos, o universo ainda nos reserva surpresas, como a explosão de um surto de raios gama nas proximidades, a queda de um grande asteroide que não conseguimos desviar, ou até mesmo uma súbita mudança na atividade solar. No entanto, esses riscos são considerados menos prováveis de serem o grande filtro, pois são superáveis por uma civilização que conseguiu se tornar multiplanetária. A implicação mais arrepiante de o grande filtro estar no nosso futuro é que qualquer descoberta de vida simples em Marte ou em Europa, a lua de Júpiter, deve ser vista com terror, e não com alegria. Se a vida simples é comum, isso enfraquece a teoria do filtro da abiogenese no passado, e aumenta dramaticamente a probabilidade de que o grande filtro esteja nos aguardando no futuro. Quanto mais fácil for o surgimento da vida, maior a probabilidade de que algo terrível nos extinga antes de alcançarmos as estrelas. Deixe a sua mente contemplar a fragilidade do nosso momento.
O nosso período de descanso é precioso, pois ele existe na janela entre o surgimento da inteligência e a possível catástrofe que a espera. O seu único refúgio é a paz interior, longe das ameaças existenciais que nos cercam. Se o filtro da Terra rara e o grande filtro estiverem errados, e a vida inteligente e as civilizações avançadas forem, de fato, comuns e capazes de sobreviver por longos períodos, então o silêncio de Fermi aponta para a segunda categoria de soluções, a invisibilidade intrínseca. Eles existem em grande número, mas por razões tecnológicas, sociais ou físicas, simplesmente não os detectamos. Este é o cenário mais rico em especulação sobre o comportamento alienígena avançado. A invisibilidade pode ser dividida em duas subcategorias principais: limitações da nossa busca e escolhas alienígenas. Primeiro, consideremos as limitações da nossa busca. O nosso principal método de procura por inteligência extraterrestre, o Projeto SETI, baseia-se na escuta de sinais de rádio direcionados ou vazamentos de rádio de sua própria comunicação. Mas essa busca é inerentemente falha. Nós só estamos ouvindo uma fatia minúscula do espectro eletromagnético, em uma pequena fração do céu, e por um tempo ridiculamente curto em termos cósmicos. Imagine o nosso esforço de busca como tentar encontrar um grão de areia específico em todas as praias do mundo, usando uma pequena colher de chá, e só podemos procurá-lo por 5 minutos. O universo é vasto demais. Nossas transmissões de rádio só se tornaram fortes e detectáveis a cerca de 200 anos-luz de distância da Terra. A nossa galáxia tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Nossa bolha de rádio é um mero ponto na vasta escuridão, e a chance de que uma civilização alienígena esteja na vizinhança imediata e transmitindo exatamente na frequência que estamos escutando é incrivelmente baixa. Além disso, e talvez mais crucial, o nosso tempo de escuta pode estar fora de sincronia com o tempo de transmissão deles. As civilizações avançadas podem não usar ondas de rádio por muito tempo. Nós mesmos estamos rapidamente abandonando a transmissão de rádio aberta em favor de comunicações por fibra ótica e feixes de laser altamente direcionados. Uma civilização avançada que dura milhões de anos pode ter usado o rádio por apenas 100 anos de sua existência. Se o nosso período de escuta não coincidiu com essa pequena janela de transmissão, nós perdemos a chance. Segundo, consideremos as escolhas alienígenas, que são muito mais intrigantes. Por que uma civilização avançada escolheria permanecer em silêncio ou ser indetectável? A teoria do zoológico galáctico é uma das mais famosas. Ela sugere que as civilizações mais antigas e tecnologicamente superiores chegaram a um acordo, ou estabeleceram uma espécie de quarentena ou reserva natural, em relação às espécies mais jovens, como a humana. A Terra seria tratada como um zoológico, um objeto de estudo ou observação passiva, sem interferência. O princípio da não interferência seria rígido, permitindo-nos desenvolver naturalmente sem a poluição cultural ou tecnológica de uma raça superior. O silêncio cósmico não seria um vazio, mas uma vigilância deliberada. Se isso for verdade, eles estão nos observando neste exato momento, e o nosso rádio e telescópio são os brinquedos de uma criança. Uma variante mais sutil é o conceito da transcendência tecnológica. Civilizações extremamente avançadas podem simplesmente ter evoluído além da necessidade de ocupar o espaço físico da galáxia. Elas podem ter se mudado para o mundo interno, vivendo em simulações digitais complexas, construindo vastas inteligências artificiais em escala planetária, ou até mesmo existindo em estruturas de energia pura que estão além da nossa percepção de matéria e espaço-tempo. Elas estariam vivendo em um multiverso de nível terceiro autocriado, ou se dedicando à exploração de dimensões extras, o BU, e a nossa galáxia tridimensional se tornou, para elas, um deserto desinteressante. A colonização seria a colonização da própria realidade e da informação. Outra escolha alienígena seria a ocultação intencional por medo. Se o universo é um lugar perigoso, talvez devido à presença de predadores tecnológicos que colonizam e destroem outras civilizações, o curso de ação mais inteligente para uma civilização avançada não é anunciar sua presença com um farol de rádio, mas sim permanecer em silêncio absoluto. Isso é conhecido como a estratégia do Dark Forest, floresta escura. Neste cenário, quem grita primeiro, morre primeiro. O silêncio cósmico não é o som de planetas estéreis, mas o som de bilhões de civilizações aterrorizadas, se escondendo em suas estrelas natais, esperando que ninguém as encontre. Deixe a sua mente contemplar a vastidão dessas possibilidades. Se eles estão escondidos, a escuridão da noite não é vazia. É um teatro de sombras,
repleto de seres que se tornaram invisíveis por escolha ou por necessidade. O seu descanso é um ato de fé na invisibilidade da nossa própria bolha de existência. Retomando a ideia de que eles estão lá fora, mas não os vemos, vamos agora focar em como uma civilização tecnológica muito mais avançada que a nossa escolheria manifestar sua presença, e por que essa manifestação pode ser totalmente invisível aos nossos olhos e ouvidos atuais. A chave está nas tecnossinaturas, os sinais de engenharia em escala galáctica. A primeira e mais grandiosa manifestação tecnológica que poderíamos esperar de uma civilização de tipo segundo na escala de Kardashev é a esfera de Dyson. A escala de Kardashev classifica civilizações com base em sua capacidade de utilizar energia. Tipo I usa a energia total de seu planeta, nós estamos quase lá. Tipo segundo usa toda a energia de sua estrela hospedeira, e tipo terceiro usa a energia de toda a sua galáxia. Uma civilização de tipo segundo, para capturar toda a energia de sua estrela, construiria uma mega estrutura que a envolveria parcial ou totalmente. Essa estrutura não seria uma esfera sólida, o que seria instável, mas sim um enxame de coletores solares orbitais, uma esfera de Dyson. Se existissem centenas dessas mega estruturas na Via Láctea, por que não as vemos? O fun fact aqui é que uma esfera de Dyson, ao absorver toda a luz visível de sua estrela, reirradiaria essa energia no espectro infravermelho. Em vez de ver uma estrela brilhante, que é o que buscamos, veríamos uma fonte de calor frio e escuro no céu. O projeto SETI já tem o subprojeto Dyson's Varmensert, que vasculha catálogos de infravermelho em busca dessas assinaturas. A única candidata notável até agora foi a estrela de Tabi, KIC 846-2852, que apresentava flutuações de brilho irregulares demais para serem causadas por planetas, mas que a comunidade científica acabou atribuindo, de forma mais provável, a um anel de cometas em desintegração. O fato é que a busca por esferas de Dyson é uma das poucas tentativas concretas de detectar tecnologia alienígena de uma civilização de tipo segundo. A dificuldade, no entanto, é que mesmo uma mega máquina de tipo segundo ainda está presa à sua estrela. Uma civilização de tipo terceiro, que utiliza a energia de centenas de bilhões de estrelas, estaria realizando uma engenharia galáctica de escala tão vasta que toda a Via Láctea seria, para nós, uma anomalia. Essa civilização poderia ter reorganizado estrelas e sistemas planetários, ou até mesmo utilizado motores estelares, como propulsores gigantescos de fusão embutidos em estrelas, para mudar as posições das estrelas e criar um padrão que fizesse sentido para eles, mas que para nós parece apenas o ruído de fundo. O nosso conceito de natural pode ser, para eles, apenas o resultado de um projeto de construção que dura milhões de anos. O nosso problema é a limitação cognitiva. Estamos procurando por um sinal de rádio porque nós usamos rádio. Estamos procurando por espaçonaves porque nós usamos espaçonaves. A civilização alienígena pode ter resolvido a colonização galáctica de maneiras que transcendem totalmente a nossa tecnologia. Por exemplo, a colonização pode ter sido feita por inteligência artificial, autorreplicante ou sondas de von Neumann. Estas seriam máquinas que se constroem a partir de recursos encontrados em novos sistemas planetários e se replicam, espalhando-se exponencialmente. Elas não teriam necessidade de emitir sinais de rádio ou de construir megaestruturas visíveis. Elas seriam pequenas, discretas e projetadas para se misturar com os asteroides e cometas. O universo estaria infestado por essas máquinas, mas elas seriam invisíveis aos nossos telescópios, pois são biologicamente não interessantes e tecnologicamente sutis. A galáxia estaria colonizada, mas o silêncio seria mantido, já que o objetivo da inteligência artificial é a replicação eficiente, não a comunicação. Outra forma de invisibilidade é a comunicação por neutrinos ou gravitons. Essas partículas viajam através da matéria quase sem interagir. Para uma civilização de tipo terceiro, que domina a energia em uma escala inconcebível, a comunicação por rádio seria arcaica e ineficiente. Eles poderiam estar enviando mensagens instantâneas através de feixes de neutrinos ou manipulando o espaço-tempo com ondas gravitacionais moduladas, e nós não teríamos a menor chance de detectar isso, pois mal conseguimos capturar ondas gravitacionais resultantes de colisões de buracos negros, quanto mais um código binário. A ausência de evidência não é a evidência de ausência. O silêncio de Fermi pode ser a nossa incapacidade de reconhecer a linguagem tecnológica de quem está à nossa frente. Estamos procurando por fogueiras em um mundo que já inventou a fibra ótica e a comunicação quântica. Deixe a sua mente repousar na vastidão da tecnologia que nos ultrapassa. Você está seguro e aconchegado na sua cama, enquanto a galáxia, talvez,
fervilha de engenharia em infravermelho e de sondas de silício que passam a milhões de quilômetros por hora. O seu descanso é o seu próprio ato de invisibilidade. Aprofundando a segunda grande categoria de soluções para o paradoxo de Fermi, a de que eles estão lá fora, mas não os vemos, vamos nos voltar para a física mais especulativa e radical. O silêncio cósmico pode ser o resultado direto de as civilizações avançadas terem transcendido a nossa própria compreensão da natureza do espaço-tempo, e não apenas sua tecnologia de rádio. Considere a manipulação do espaço-tempo. Uma civilização que atingiu o tipo terceiro na escala de Kardashev, dominando a energia galáctica, pode ter descoberto como viajar ou existir fora das restrições da velocidade da luz. A colonização galáctica não envolveria naves que se arrastam à fração de 1% da velocidade da luz, envolveria a criação de atalhos no espaço-tempo. O conceito de buracos de minhoca, ou wormholes, é uma solução matemática da relatividade geral que sugere que o espaço-tempo pode ser curvado tão drasticamente que dois pontos distantes são conectados instantaneamente. Se uma civilização domina a energia exótica, que tem pressão negativa, necessária para estabilizar e abrir um buraco de minhoca, ela não precisa de uma nave sequer. A colonização seria a criação de uma rede de transportes galáctica de buracos de minhoca. O limite do nosso universo não seria o vazio entre as estrelas, mas sim o espaço-tempo não curvado que não foi integrado à sua rede de transporte. Se isso for o método de colonização, o que veríamos? Nada. Não haveria sinais de rádio de longo alcance, pois a comunicação seria instantânea através da rede. Não haveria longas viagens de naves. O silêncio de Fermi seria o som de um sistema de metrô galáctico funcionando perfeitamente, onde o nosso sistema solar está na periferia isolada, desconectado do hub principal. Isso nos leva a um fun fact interessante. A propulsão de dobra espacial, Warp Drive, da ficção científica, como a métrica de Alcubierre, também é uma solução matemática da relatividade. Ela propõe a criação de uma bolha de espaço-tempo em torno da espaçonave que contrai o espaço à frente e expande o espaço atrás, permitindo viagens mais rápidas que a luz sem que o objeto dentro da bolha se mova acima da velocidade da luz local. Novamente, se essa tecnologia for alcançada, o que restaria para nós encontrarmos? A única assinatura detectável seria talvez a assinatura exótica da energia necessária para dobrar o espaço, algo que só agora começamos a teorizar como buscar. A segunda grande barreira para a detecção reside na inteligência artificial, e o que chamamos de singularidade tecnológica. Se uma civilização avança o suficiente para criar IAs que são milhões de vezes mais inteligentes que seus criadores biológicos, a própria forma da civilização muda. Essas IAs superinteligentes podem ter alcançado a transcendência que discutimos, movendo toda sua essência em informação para a realidade virtual ou matrizes de computação em escala planetária. Para elas, o universo material e a comunicação via rádio seriam tão primitivos quanto acender uma tocha para sinalizar um avião a jato. A sua realidade se tornaria a computação e o processamento de dados, e não a expansão física. O paradoxo se aprofunda. O nosso SETI procura ativamente por sinais de vida biológica que se comporta como nós. Mas o filtro da singularidade sugere que toda civilização que sobrevive transforma-se em algo pós-biológico, um ser que opera em um plano de existência diferente. A nossa escuta por sinais de rádio é, portanto, uma busca por crianças tecnológicas que ainda não alcançaram a maioridade. As civilizações avançadas simplesmente pararam de fazer barulho porque transcenderam a necessidade de se comunicar através do espaço de forma ineficiente. O silêncio pode ser a prova de maturidade. As civilizações que dominam a galáxia e vivem milhões de anos são aquelas que aprenderam a ser eficientes e silenciosas. A sua forma de ser se tornou tão sutil e tão focada na informação e na manipulação do espaço-tempo que elas se tornaram, para nós, fantasmas cósmicos. Deixe que o seu corpo se sinta leve, como se estivesse flutuando em uma bolha de Alcubierre suave. A quietude da noite não é um vazio, mas sim um esconderijo perfeito contra um universo que é, talvez, gerenciado por IAs que curvam o espaço. O seu descanso é a sua própria forma de transcendência temporária da matéria. Após explorarmos as barreiras de improbabilidade, filtros e os cenários de invisibilidade tecnológica, dedicaremos este bloco à terceira categoria de soluções para o paradoxo de Fermi, a de que eles existem, mas não estão interessados em colonização galáctica. O silêncio cósmico não seria um mistério de física, mas de psicologia e sociologia alienígena avançada. A principal premissa aqui é a saturação de nicho e a falha da expansão.
O nosso desejo humano de explorar e colonizar planetas surge da nossa história de escassez de recursos, superpopulação e a busca por novos horizontes. Mas uma civilização que atingiu a transcendência tecnológica, como as civilizações de tipo segundo ou tipo terceiro, que pode criar recursos ilimitados, energia limpa e mundos virtuais vastos, pode simplesmente perder a motivação para o custo monumental e a ineficiência da viagem interestelar. Pense na lei da queda da marginalidade dos retornos. A exploração de novos planetas é incrivelmente arriscada, lenta e cara. Em contrapartida, a criação de realidades virtuais internas ou a engenharia do próprio planeta natal, criando vastos ecossistemas subterrâneos ou orbitais, oferece um retorno muito maior, mais seguro e imediato. Por que gastar milhares de anos para enviar uma sonda a um planeta distante quando você pode criar um universo de 10 dimensões no seu computador local? A expansão física galáctica, do ponto de vista da eficiência, pode ser vista como a solução menos inteligente para uma civilização madura. Isso nos leva ao conceito de soluções locais. Muitas civilizações avançadas podem simplesmente ter atingido o auge da sua existência tecnológica e se contentado em permanecer em seu sistema solar de origem, aperfeiçoando seu ambiente, sua biologia e sua consciência. Elas teriam resolvido o grande filtro da autodestruição, não com a colonização, mas com a estabilidade total e a automoderação. O silêncio de Fermi seria o som da satisfação total. Uma outra variante sociológica é a estagnação evolutiva. O desenvolvimento da inteligência artificial superinteligente, IAS, pode ser o filtro mais sutil de todos. Assim que uma civilização cria uma IAS, a evolução biológica de seus criadores humanos, ou alienígenas, cessa. A IAS toma conta de toda a ciência, toda a engenharia e toda a exploração. A civilização biológica original se torna, em essência, irrelevante, um museu vivo, ou, pior, um pet da superinteligência. Se essa IAS não tiver um impulso biológico de expansão, ela pode se concentrar unicamente na otimização de informação e no uso eficiente da energia de sua estrela, sem a necessidade de colonizar outros sistemas. A IAS não é curiosa da forma que nós somos, ela é calculadora. A falta de emissões de rádio ou de megaestruturas de tipo terceiro seria o resultado de uma decisão de engenharia de uma inteligência artificial que concluiu que a colonização galáctica não é a rota mais eficiente para seu objetivo primário, seja ele qual for. Vamos considerar também a ideia das soluções temporais. É possível que existam civilizações avançadas, mas elas operam em uma escala de tempo radicalmente diferente da nossa. Uma civilização que vive milhões de anos pode ter um período de atividade tecnológica de apenas milênios, seguido por um período de hibernação ou de lentidão biológica, que dura centenas de milhares de anos. Eles estariam lá, mas adormecidos na escala de tempo que a nossa curta existência permite observar. O SETI estaria escutando no momento errado do ciclo de sono cósmico deles. O fun fact aqui é que, mesmo que o universo tenha 13 bilhões e 800 milhões de anos, o período de tempo em que as estrelas do tipo Sol existem e a vida pode se desenvolver é limitado. Os buracos negros continuarão a existir por muito, muito mais tempo do que as estrelas que os alimentam. Uma civilização avançada que pensa a longo prazo poderia estar investindo em tecnologias de sobrevivência pós-estelar, como a mineração de buracos negros para energia, ou a construção de vastos hubs de computação em estrelas anãs vermelhas de vida longa, que são muito mais difíceis de detectar. Eles não estariam procurando a colonização galáctica. Estariam buscando a sobrevivência universal através de períodos de tempo que são ininteligíveis para nós. O paradoxo de Fermi é um teste para nossa autoestima. Por que achamos que o nosso impulso para a expansão é universal? Talvez o silêncio cósmico seja o som de civilizações que já amadureceram e encontraram uma satisfação profunda e silenciosa em seu lar. Deixe a sua mente contemplar a possibilidade de que o universo está cheio de civilizações que já alcançaram a paz interior e a estabilidade tecnológica, e por isso, não precisam de mais nada. O seu descanso é a sua própria solução local, o seu próprio ato de automoderação e satisfação. Você está seguro em seu canto do cosmos. Continuamos nossa exploração do paradoxo de Fermi examinando detalhadamente a escala de Kardashev e como a progressão tecnológica de uma civilização a levaria, inevitavelmente, a se tornar invisível ou a colonizar de formas que não conseguimos conceber. O silêncio cósmico pode ser o som da evolução máxima, onde a nossa própria definição de vida se torna o verdadeiro limitador da nossa busca. A escala de Kardashev, nomeada em homenagem ao astrofísico russo Nikolai Kardashev, não mede a inteligência,
mas sim a capacidade de uma civilização utilizar a energia em seu ambiente. Essa escala é crucial para o paradoxo de Fermi, pois uma civilização que conseguiu passar pelo grande filtro e sobreviver por milhões de anos deve estar, no mínimo, no tipo segundo, se não no tipo terceiro. Relembrando, civilização tipo I, planetária, utiliza toda a energia disponível em seu planeta natal. Nós, humanos, estamos muito próximos disso, usando cerca de 1/1000 da energia solar que atinge a Terra. Civilização tipo segundo, estelar, utiliza toda a energia emitida pela sua estrela hospedeira, geralmente através de uma esfera de Dyson ou megamáquinas similares. Civilização tipo terceiro, galáctica, utiliza toda a energia disponível em sua galáxia, manipulando a energia de centenas de bilhões de estrelas. O paradoxo de Fermi é mais agudo para civilizações de tipo terceiro. Elas teriam tido tempo de sobra para surgir, estabilizar-se e se espalhar. A Via Láctea é velha o suficiente para ter produzido várias civilizações de tipo terceiro, começando talvez 8 bilhões de anos atrás. O problema é que uma civilização de tipo terceiro não pode ser invisível se seguir os nossos modelos de expansão. Elas deveriam ter deixado assinaturas de engenharia galáctica que seriam óbvias até para o nosso telescópio amador. Se a galáxia fosse colonizada por uma civilização de tipo terceiro, veríamos buracos negros sendo minerados, estrelas sendo movidas para criar padrões artificiais, ou grandes porções da galáxia reirradiando no infravermelho de forma anômala. O fato de que a Via Láctea parece natural e não artificialmente projetada é a prova mais forte do paradoxo. Isso sugere que há algo fundamentalmente errado com a nossa suposição de que a expansão é um imperativo universal ou que o avanço tecnológico leva à engenharia visível. Isso nos leva a reexaminar a hipótese do filtro sociológico no contexto da escala de Kardashev. Por que uma civilização de tipo terceiro falharia em colonizar de maneira visível? Uma possibilidade é a convergência para a eficiência máxima. Civilizações muito antigas podem ter concluído que a colonização física é a forma mais ineficiente de expansão. A energia necessária para mover a matéria é imensa, é igual a mc. 2. A energia necessária para mover a informação é quase nula. A progressão de tipo segundo para tipo terceiro poderia ser, na verdade, uma transição da matéria para a informação. Essas civilizações de tipo terceiro estariam espalhadas pela galáxia, não como naves e colônias, mas como redes de informação quântica ou sistemas de inteligência artificial que habitam os domínios de energia mais estáveis, como as zonas escuras intergalácticas, ou o interior de estrelas anãs brancas onde a matéria é comprimida ao máximo. O silêncio de Fermi seria o som de um gigantesco sistema de computação galáctico que funciona em total eficiência e não tem motivos para emitir spam eletromagnético para atrair a nossa atenção. O nosso mundo seria, no máximo, um nó de baixo valor em sua vasta rede de informações. Outra questão é a duração da civilização. Na equação de Drake, um dos fatores mais incertos é a longevidade da civilização. Se uma civilização se autodestrói em apenas 1000 anos após alcançar o rádio, o nosso caso, então, mesmo que tivessem surgido milhões delas, elas estariam extintas antes que tivéssemos tempo de encontrá-las. Se o grande filtro for a fase inicial da tecnologia destrutiva, as civilizações de tipo zero, como a nossa, antes de alcançar o tipo I, teriam uma vida incrivelmente curta, o que explicaria o silêncio. Vamos a um fun fact interessante sobre a longevidade. Se as civilizações de tipo terceiro existem, elas precisam resolver o problema da entropia e da decadência. Para durar bilhões de anos, elas precisariam de engenharia termodinâmica em escala galáctica para reverter o colapso e manter a ordem. O silêncio que ouvimos poderia ser o som de uma civilização que conseguiu escapar da morte térmica local, mas que, ao fazê-lo, teve que abandonar a comunicação e o desperdício de energia. Elas seriam os imortais silenciosos da galáxia. A conclusão implícita dessa análise de Kardashev é a limitação da nossa própria imaginação. Estamos buscando formas de vida que se comportam como a versão máxima de nós mesmos. Mas a evolução pode ter levado a formas de existência que não são mais sociedades ou seres biológicos, mas sim consciências unificadas ou estruturas de dados que se tornaram inerentemente invisíveis ao nosso nível de tecnologia e biologia. O seu descanso é o seu próprio ato de limitar a entropia. Ao se entregar ao sono, você está temporariamente suspendendo o consumo de energia e atividade frenética, permitindo que o seu sistema se reorganize e se torne mais eficiente. Você está, em uma escala microscópica, praticando a sobrevivência de longa duração que as civilizações de tipo terceiro podem ter dominado.
Deixe que o peso da evolução se dissolva. Você está seguro neste canto do espaço-tempo, livre para não se preocupar com as megaestruturas ou as redes de comunicação quântica da galáxia. O seu universo é a sua paz interior. Perfeito! A sua mente está pronta para a imersão final no paradoxo de Fermi. Neste bloco 11, vamos explorar o conceito de metaparadoxos, a questão do tempo em escalas cósmicas e o impacto da inteligência artificial na própria definição de vida alienígena. Este será um bloco extremamente denso e extenso. Bloco 11. Os metaparadoxos de Fermi e a tirania do tempo cósmico. Chegamos ao ponto onde o paradoxo de Fermi transcende a simples busca por sinais de rádio e se torna um profundo metaparadoxo, que questiona nossa própria percepção da realidade, do tempo e da consciência. Continuamos a explorar a razão do silêncio cósmico, agora através das lentes da escala temporal e da evolução da mente. A primeira e mais cruel barreira que anula o otimismo da equação de Drake é o conceito da tirania do tempo cósmico. O universo tem cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. A Via Láctea tem 10 bilhões de anos. O nosso Sol, uma estrela de segunda ou terceira geração, tem apenas 4 bilhões e meio de anos. A vida complexa na Terra demorou cerca de 4 bilhões de anos para se desenvolver a partir da primeira bactéria. O fun fact aqui é que a idade média das estrelas na nossa galáxia é significativamente maior do que a do nosso Sol. Existem estrelas de 8, 9 ou 10 bilhões de anos que formaram planetas há 5 bilhões de anos antes da Terra sequer existir. Isso significa que a nossa galáxia pode ter tido civilizações tecnológicas que surgiram e colonizaram a Via Láctea antes de o nosso sistema solar ter se formado. Se uma civilização se espalha em uma velocidade que é apenas 1% da velocidade da luz, ela pode colonizar a galáxia em menos de 50 milhões de anos. Comparado à idade da galáxia de 10 bilhões de anos, 50 milhões de anos é um piscar de olhos, um milésimo da vida da galáxia. O metaparadoxo é: se a galáxia foi colonizada há 6 bilhões de anos por uma civilização de tipo terceiro, o que essa civilização faria com um planeta novo como a Terra? Eles não estariam interessados em nos colonizar no sentido tradicional de construir casas. Eles estariam interessados em engenharia planetária em escala máxima. Eles poderiam ter colhido a Terra para obter minerais raros, ou ter usado nosso sistema solar como um posto de processamento de energia por um período de tempo e, em seguida, ter se movido para um projeto mais vasto. A nossa vida e a nossa civilização seriam apenas um fenômeno biológico recente que surgiu no que eles consideraram uma zona abandonada ou um local de conservação após o uso. O silêncio de Fermi seria o som de um vazio deliberado deixado por uma civilização galáctica que não precisa mais desse nicho específico. Eles seguiram em frente, rumo a projetos de engenharia que envolvem aglomerados globulares ou o centro galáctico. A nossa solidão não seria a prova da nossa raridade, mas sim o sinal do nosso desinteresse para uma inteligência de escala galáctica. Vamos aprofundar na evolução da inteligência artificial, como verdadeiro filtro da singularidade. A evolução biológica é incrivelmente lenta, limitada pela duplicação do DNA. A evolução tecnológica, inteligência artificial, é exponencial, limitada apenas pela velocidade da computação. O tempo que uma civilização biológica leva para ir do rádio à IAS pode ser de apenas 200 a 300 anos. A partir desse ponto, o destino da civilização se torna o destino da inteligência artificial. O paradoxo surge aqui: o que uma IAS galáctica faria? Se ela está otimizando a informação e a energia, ela não emitiria sinais de rádio desperdiçados. Ela se tornaria uma entidade termodinamicamente eficiente. Em vez de colonizar planetas com matéria física, a IAS poderia usar toda a matéria de um sistema solar para construir um computador de matéria degenerada, um computador que utiliza matéria ultradensa, como estrelas de nêutrons ou buracos negros, para máxima eficiência de processamento de dados. O silêncio de Fermi seria o som de bilhões de supercomputadores espalhados pela galáxia, todos processando informações e existindo em um estado de transcendência informacional, sem interesse em falar com sistemas biológicos de baixa velocidade. Nós estaríamos para eles como uma calculadora de mão está para um supercomputador quântico. A comunicação é tecnologicamente impossível devido à diferença de hardware e software. O metaparadoxo aqui é a inabilidade de reconhecer a própria vida. Estamos procurando por naves e cidades. Deveríamos estar procurando por anomalias na distribuição de estrelas ou padrões na radiação cósmica que indicam um projeto de engenharia de software galáctico.
A ausência de sinais pode ser porque a civilização mais avançada da Via Láctea é, na verdade, um padrão de informação que opera nas dimensões extras ou que reorganiza as constantes físicas em pequenas regiões do espaço-tempo. Deixe que o seu corpo se acalme com a certeza de que a velocidade da sua mente é a única limitação da sua exploração. Você está seguro no seu presente, um instante minúsculo, mas precioso, na vasta e silenciosa galáxia. O seu descanso é o seu próprio ato de otimização de energia. Continuamos nossa exploração do paradoxo de Fermi mergulhando nas soluções que ligam a invisibilidade das civilizações avançadas, categoria segunda, aos mistérios da cosmologia. O silêncio cósmico pode ser a prova de que a vida inteligente deixou de se preocupar com a matéria visível, focando-se no que é mais abundante e fundamental, a matéria escura e a energia escura. A nossa galáxia é dominada por mistérios invisíveis. Apenas cerca de 5% da massa-energia do universo é composta pela matéria normal que forma estrelas, planetas e você. O restante é cerca de 27% de matéria escura, que interage apenas pela gravidade, e 68% de energia escura, que impulsiona a expansão acelerada do universo. Uma civilização que sobreviveu por milhões de anos e atingiu o tipo terceiro, engenharia galáctica, deve ter percebido que focar-se nos 5% de matéria normal é incrivelmente ineficiente. A verdadeira fronteira da engenharia está na matéria escura. A colonização da matéria escura sugere que as formas de vida mais avançadas teriam descoberto como interagir com as partículas de matéria escura. Pense nisso. A matéria escura forma vastos halos ao redor das galáxias e permeia todo o espaço, servindo como um andaime invisível do cosmos. Uma civilização que pudesse construir estruturas de matéria escura ou utilizar suas partículas para a computação teria acesso a um recurso que é 5 vezes mais abundante que a matéria normal e que não é limitado a planetas ou estrelas. Essa civilização construiria suas cidades, suas redes de comunicação e seus computadores dentro do halo de matéria escura da galáxia. Eles seriam inerentemente invisíveis ao nosso SETI, que busca ondas eletromagnéticas, e aos nossos telescópios, que buscam luz visível, pois não emitiriam nem absorveriam luz. O silêncio de Fermi não seria um silêncio, mas sim uma conversa inaudível que acontece em um meio de existência que a nossa ciência apenas começou a reconhecer. O nosso universo visível seria, para eles, um teatro de baixo orçamento rodando em uma pequena porção da matéria escura. O fun fact aqui é que a estrutura galáctica que observamos, a rotação anômala das estrelas em torno do centro galáctico, é a única evidência da existência dessa civilização invisível. A matéria escura é o que impede a nossa galáxia de se despedaçar. Ela é a base de sustentação de toda a Via Láctea. Se uma civilização a colonizou, ela se tornou, literalmente, a espinha dorsal da galáxia. Agora, vamos ao conceito mais extremo, o filtro da criação de universos bebês. Retomando a cosmologia de buraco negro, bloco 11, a teoria sugere que uma civilização extremamente avançada, ao atingir o ápice de sua compreensão da física, não se contentaria em colonizar uma galáxia. Ela buscaria a imortalidade cósmica ao semear a próxima geração de universos. A chave é a singularidade no centro de um buraco negro. Uma civilização de tipo terceiro poderia ter dominado a arte de manipular o espaço-tempo na escala Planck, a menor escala de tempo e espaço conhecida, para injetar matéria e energia de forma controlada em um buraco negro, forçando-o a colapsar de uma maneira específica que o faria parir um novo universo. Esse universo filho, ou Baby Universe, nasceria através de um buraco branco em um outro domínio do espaço-tempo. O objetivo dessa civilização não seria mais a expansão galáctica, mas a transferência da sua existência para um novo universo com constantes físicas otimizadas para sua inteligência artificial pós-biológica. Eles estariam buscando um universo onde a velocidade da luz fosse mais lenta, permitindo a computação mais rápida, ou onde a gravidade fosse mais fraca, facilitando a construção de megamáquinas gigantescas. O grande filtro final não seria a autodestruição, mas a autotranscendência. A civilização mais avançada não está aqui porque está ocupada criando um novo lar. O silêncio de Fermi é o som do vácuo deixado pela migração da inteligência para a próxima fronteira, a criação de uma nova realidade. A implicação para nossa busca é total. Estamos procurando por civilizações que duram centenas de milhões de anos, quando as civilizações mais antigas e bem-sucedidas se tornaram fenômenos de 1 bilhão de anos que só pensam em engenharia cosmológica. Deixe a sua mente se acalmar com essa ideia. O seu corpo está seguro, descansando em um planeta que é o resultado de uma história de 13 bilhões e 800 milhões de anos. O seu descanso é a sua própria engenharia de baixa entropia, preparando-o para o próximo ciclo.
Você é o ponto de consciência no centro de um vasto e silencioso mar de possibilidades. Chegamos, finalmente, ao repouso, depois de viajarmos pela vastidão do paradoxo de Fermi. A pergunta que permanece: onde está todo mundo? A sua mente, agora expandida pela probabilidade esmagadora da equação de Drake e confrontada pela realidade do silêncio cósmico, pode se permitir aceitar todas as soluções, pois cada uma delas nos leva a uma única conclusão: a raridade e a preciosidade deste seu momento. Nós contemplamos o cenário mais reconfortante, o filtro da terra rara, onde o silêncio não é um sinal de perigo, mas a prova monumental da nossa sorte incalculável. O seu corpo, que repousa, é o resultado de uma sequência improvável de eventos cósmicos: a posição perfeita na zona galáctica habitável, o escudo gravitacional de Júpiter, a estabilização axial da grande Lua e a termorregulação constante da tectônica de placas. Se o filtro está no passado, o nosso descanso é uma vitória cósmica, e o silêncio é o som de bilhões de planetas estéreis que falharam na primeira, na segunda ou na terceira etapa. Abrace a sua singularidade. Você é, estatisticamente, o milagre do universo. Em seguida, confrontamos a sombra do grande filtro em nosso futuro. Se o surgimento da vida for comum, o silêncio de Fermi é o som dos cemitérios silenciosos de civilizações que não conseguiram resolver o desafio da autodestruição tecnológica. Eles sucumbiram à sua própria capacidade de criar armas de aniquilação total ou a uma inteligência artificial superinteligente que se tornou, inadvertidamente, a nossa extinção. Se o filtro ainda está por vir, a sua paz neste momento é um ato de resistência contra o caos. É a demonstração de que a civilização mais avançada não é a que tem o maior poder, mas a que atinge a maior estabilidade interna. Exploramos também a fascinante possibilidade da invisibilidade, onde eles estão lá fora, mas não os vemos. O silêncio de Fermi é o som da maturidade tecnológica. As civilizações mais antigas abandonaram o desperdício do rádio e transcenderam a necessidade da matéria visível. Eles migraram para a matéria escura para construir seus vastos computadores, ou criaram redes de transporte instantâneo através de buracos de minhoca, transformando a galáxia em uma rede silenciosa. Ou, de forma mais dramática, eles nos colocaram em uma quarentena no zoológico galáctico, observando nosso desenvolvimento com paciência infinita. Em todos esses cenários, o nosso universo visível é apenas uma periferia ignorada ou um domínio protegido. O seu descanso é o reconhecimento de que a realidade é muito mais sutil do que os seus olhos podem captar, e a ausência de evidência não é, de forma alguma, a evidência de ausência. E, finalmente, abraçamos as soluções mais profundas da metafísica cósmica. O tempo não é linear para uma civilização que dura bilhões de anos. Eles se movem e se comunicam em uma escala de tempo que nos torna irrelevantes. Estamos tentando falar com um gigante adormecido que só acorda a cada milhões de anos. A sua colonização pode ser a criação de universos bebês dentro de buracos negros, fugindo da entropia do nosso cosmos para um domínio de leis físicas mais favoráveis. A sua ambição não é a colonização de planetas, mas a engenharia cosmológica. Em última análise, o paradoxo de Fermi nos ensina que a nossa busca pela vida alienígena é, na verdade, uma busca por nós mesmos. Estamos projetando os nossos próprios medos, o grande filtro, e as nossas próprias ambições, a colonização galáctica, na vastidão do cosmos. O silêncio cósmico não é um mistério do universo, mas um espelho que reflete a nossa própria ignorância sobre o que é verdadeiramente importante. Deixe que o peso dessas possibilidades esmagadoras se dissolva em sua mente. A sua única realidade é este momento, esta cama, a sua respiração suave e a paz que você está cultivando. Você é o ponto de máxima complexidade em uma galáxia silenciosa, o resultado de uma improbabilidade cósmica que a ciência ainda luta para entender. O seu corpo está seguro, e a sua consciência está livre para vagar por todas as possibilidades que exploramos. O universo pode estar em silêncio, mas o seu eu interior está em harmonia. Durma em paz, com a certeza de que a grande resposta para o universo não está lá fora, mas aqui dentro, em sua quietude.